Olá, queridos alunos e alunas da Rede Municipal de Lavras. Olá também, queridas famílias e os nossos amigos que nos assistem aqui pelo programa Educa TV. Eu sou a professora Glória e nós vamos trabalhar hoje com o terceiro ano a disciplina de História. Responda uma coisa para mim. Para vocês, o que é trabalho? Ouvi. Trabalho é uma ação que a gente faz. Isso mesmo, trabalho é uma ação. O trabalho, ele existe há muitos e muitos anos. O homem trabalha para sobreviver, para se sustentar e também como forma de se realizar. O trabalho ele não é apenas uma maneira que você tem de ter um dinheiro para sustentar a sua família. O trabalho também é o momento em que o homem se afirma como sujeito da história. Através do trabalho, nós podemos pensar em como que é a nossa história, como que será daqui para frente e como foi no passado. Hoje, terceiro ano, nós vamos falar sobre o trabalho ao longo dos tempos. O que é o trabalho? O trabalho é um conjunto de atividades realizadas. É o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. Pode ser abordado de diversas maneiras e com enfoque em várias áreas, como na economia, na física, na filosofia, na história e etc. Vamos pensar um pouquinho. O trabalho, ao longo dos tempos, ele vem se modificando. Nós temos profissões que nós tínhamos antigamente e que hoje nós não temos mais. E também temos profissões que hoje, que antigamente a gente nem sonhava que existiriam. Nós temos algumas profissões tão conhecidas, não é mesmo? Nós temos a profissão de agricultor, pedreiro, enfermeiro, médico, professor, padeiro, nós temos a profissão do gari, farmacêutico, médico veterinário, comerciante, balconista, diarista. Todas essas profissões a gente conhece, elas são bem recentes. A gente conhece, às vezes até na família de vocês tem alguém que faz parte de uma dessas profissões. Por exemplo, na casa de vocês pode ter alguém que trabalha com medicina veterinária, ou também na casa de vocês pode ter alguém que é um pintor, alguém que é uma balconista de loja, uma pessoa que é enfermeira ou que é médico. Então vocês convivem todos os dias com algumas profissões. Essas profissões, as pessoas costumam estudar para completar essa profissão e exercer, ou às vezes não precisa de ter um diploma de faculdade para exercer a profissão. Algumas profissões são umas profissões mais simples, que não exigem muito estudo, mas que são extremamente importantes também. Vamos continuar aqui. O trabalho antigamente. Gente, antigamente só podia trabalhar os homens. Vocês acreditam nisso, meninas? Antigamente só os homens podiam trabalhar. A senhora mãe que está aí me assistindo, que trabalha tanto, imagina que antigamente a função da mulher era de ficar em casa, cuidavam dos filhos e do marido. E o homem apenas trabalhava. Essa palavra, inclusive, é engraçada, minha gente, porque quem fica em casa, cuida dos filhos, também é um trabalho, né?
é um trabalho muito importante cuidar dos filhos e cuidar da casa. Meu abraço aí a todas as pessoas que cuidam dos filhos e da casa. Então, a mulher antigamente não trabalhava fora. Foi só depois de muito tempo que ela conseguiu esse direito, mais ou menos num período que se chamou Revolução Industrial, que nós vamos poder ver também. Observe nessa imagem agora, nessa imagem aqui, essa profissão, esse trabalho não existe mais. Sabe que trabalho que era esse, gente? Numa fábrica existia um homem que era o leitor de livros. Enquanto os funcionários trabalhavam, esse homem ficava lendo para que os funcionários trabalhassem melhor. Esse homem também, além de leitor, ele poderia ser um cantor da fábrica. Então, às vezes, nas fábricas tinha um lugarzinho até mais elevado, onde esse homem ficava. Ele declamava poesia, ele cantava, ele lia texto, notícias, para que os funcionários ouvissem e ficassem trabalhando mais tranquilamente. Essa profissão hoje não existe mais. O leitor nas fábricas hoje não existe mais. Profissões de antigamente, nós temos aqui 4 profissões. Nós temos o acendedor do poste de luz, né? Ele acendia todos os dias. Nós temos um fotógrafo, que hoje ainda existe, porém de uma forma bem diferente. Nós temos um amolador ou afiador de facas, que ficava nas ruas, as pessoas levavam a faca para ele afiar. E aqui nós temos já a mulher trabalhando como datilógrafa. Nós temos hoje ainda, inclusive, algumas máquinas de escrever, mas muitas foram substituídas pelos computadores, que tem o teclado com o alfabeto e a gente digita. As profissões não existem mais. O fotógrafo ainda existe, na época era chamada de retratista, porque o que saía não era chamado de foto, era chamado de retrato. Essa profissão aqui agora, as grandes indústrias é que fazem, e foram as 4 profissões extintas. Lembrando que o fotógrafo permanece, porém com aparelhos muito mais avançados do que nessa época. Vejamos agora algumas profissões do nosso tempo. Motorista de autocarro, padeiro, arqueólogo, relojoeiro, cientista, jornalista, repórter, músico, bombeiro, agricultor, eletricista, costureira. Todas essas profissões, elas têm o salário, né? A pessoa recebe para exercer essa profissão. O trabalhador brasileiro, ele tem a carteira de trabalho, que é um documento que comprova que ele exerce uma profissão. Vamos ver agora. E você, terceiro ano, qual profissão você escolherá para a sua vida? Já pensaram nisso? Jogador de futebol é? Legal. Bailarina. Influencer? Nossa! Web designer? São essas profissões atualmente que estão em alta no mercado. Então hoje nós podemos dizer que a indústria da informática é um campo de altas profissões. Então a tecnologia proporciona o aparecimento de novas profissões. Então nós temos o web designer, nós temos os técnicos de TI, os programadores, todos ligados à área de informática. E eu trouxe aqui alguns exemplos, olha só. Agricultor, padeiro, engenheiro, bombeiro, médica. Já pensaram o que vocês gostariam de ser
na vida adulta? Então, nós vamos hoje terminando a nossa aula aqui sobre o trabalho e as profissões, e na próxima aula nós continuaremos com esse assunto. Um grande beijo e até lá!